sobre a Inglaterra, porque ela foi a pioneira. A Inglaterra foi a pioneira por causa que por diversos fatores. E a gente vai ver esses fatores. Mas é importante relembrar que a Inglaterra foi o único país a participar da revolução da primeira revolução industrial. Então, a primeira revolução industrial aconteceu dentro da Inglaterra. Não se expandiu para outros países. Foi a partir da segunda que foi se expandir para outros países. E aí, a Inglaterra, ela trabalha. Vamos ver agora os motivos da Inglaterra ter sido o primeiro país. O acúmulo de capitais originados da primeira revolução industrial. Ou seja, ela continuou progredindo e se industrializando cada vez mais durante revoluções industriais por causa do seu acúmulo de dinheiro na primeira revolução. Lembra? Ela era o único país. Se ela era o único país, então ela era o único país que fazia produtos industrializados. E assim, os outros países do mundo, da América, da África, da Ásia, vão comprar produtos industrializados somente da Inglaterra, porque a Inglaterra era o único país que fazia. Portugal, França, Espanha só foi entrar depois. Portugal, nessa época da primeira Revolução Industrial, estava focada, na verdade, em explorar e manter seu poder nas suas colônias na América, na África e na Ásia. Então, não estavam nem aí para industrialização. E se eles precisassem comprar produtos industrializados, eles comprariam na Inglaterra. A mesma coisa com a Rússia. Lembra que a Rússia quebrou o bloqueio continental por causa que quem comprava sua matéria-prima era a Inglaterra e a Rússia comprava produtos industrializados somente da Inglaterra? Então, se a Rússia tivesse continuado nesse bloqueio continental, ela ia piorar ainda mais, entende? Então, é por causa disso. Então, a Inglaterra, todo o dinheiro, então, todo mundo comprava somente da Inglaterra. E todo o capital que os países compravam, produtos industrializados, ia totalmente para a Inglaterra. A Inglaterra não tinha que dividir ninguém, não tinha essa disputa comercial, não tinha concorrência, só a partir da segunda. E aí também, ela, além de ter capital da primeira Revolução Industrial, ela também tinha grandes jazidas, grandes quantidades de minérios. Carvão mineral, também petróleo, então ela tinha bastante combustível fóssil, então ela tinha bastante minérios. E com isso ela conseguia extrair para depois transformar em energia. Lembra que a principal fonte de energia da primeira Revolução Industrial era o vapor d'água e o carvão mineral. E o que substituiu a força humana da manufatura foi para a maquinofatura. Então, ela tinha tudo isso. E além disso, ela também tinha ela era um império colonial. Ou seja, ela tinha colônia na América, principalmente, e na Ásia. E na África também. E não se esqueça da Oceania, que ninguém estava ligando para Oceania nesse momento, por causa que, por exemplo, a Oceania tem pouca área e solo que é muito. Ai, meu Deus, qual a palavra? Tipo, que dá pra plantar, sabe? Então as pessoas não estavam ligando muito pra Oceania. Mas a Inglaterra, ela tinha, além do seu próprio território, além de minérios no seu próprio território, ela tinha minérios em todos os continentes, em todos os lugares. Isso era muito importante pra ela. Por exemplo, a Índia só podia comprar tecido da Inglaterra. Tinha uma lei que era isso, que a Índia não podia produzir tecido, porque era uma colônia da Inglaterra. Porque a Índia e o Canadá, na verdade, antes eram colônias da França, só que aí eu acho que teve a Guerra dos 7 Anos contra a França e a Inglaterra ganhou e ficou com o Canadá e com a Índia. Então, e a Índia comprava produtos da Inglaterra e a Inglaterra explorava a Índia e sua matéria-prima, entende? Então, ela também era um grande império colonial. Ela também tinha muita mão de obra. Lembra do grande êxodo rural que aconteceu? Lembra eu já falei isso na outra aula, mas o cercamento de terra? Então, que o governo, o Estado, que era da burguesia, o parlamento, né, que era composto majoritariamente por burgueses, ele queria aumentar a sua produção de matéria-prima. Assim, ele, para
administrar melhor os territórios para produzir mais ovelha e assim conseguir mais lã, ele fez os cercamentos de terra, que delimitava grandes propriedades de terra para poucas pessoas, e aí as pessoas mais pobres que moravam nesses locais foram expulsas de suas terras e, agora sem lugar para morar, em busca de melhores condições de vida, se mudam para a cidade. Então acontece um grande êxodo rural nos enclosures, sendo que vai até ser escrito. O Thomas More vai escrever Utopia, que fala sobre isso. Que fala, ele vai criticar, né, isso. Então ele até vai falar que a ovelha, se eu não me engano, a ovelha devorou o homem. A ovelha é mais importante que o homem, porque o Estado tá mais importante no lucro, na lã, no lucro, tipo, de fazer tecido do que na própria população dela. Então isso vai gerar uma grande êxodo rural. E os burgueses estavam começando a produzir, estavam começando a abrir mais empresas, a construir mais indústrias. E eles precisavam de gente para trabalhar nessas indústrias. Então, com esse pessoal do campo, que é um monte de gente veio para cidades, então vai ter uma grande oferta de mão de obra. Vai ter gente para trabalhar nas indústrias, vai ter operário para trabalhar nas indústrias, entende? Então vai ter muita gente trabalhando nas indústrias. Vamos ver agora como a burguesia chegou ao poder, como o parlamento, né, a monarquia parlamentarista que entrou na Inglaterra até os dias de hoje, conseguiu ser em grande parte, maior parte feita, composta pelos burgueses. E o do porquê dela ter tanto poder e querer fazer aqueles cercamentos de terra. Bem, a burguesia, ela conquistou totalmente o poder na Revolução Gloriosa. Brevemente, a Revolução Gloriosa teve a Revolução Puritana antes disso, em que foi derrubado totalmente a monarquia absolutista, ali no século, se não me engano, no comecinho do século XVII, do Carlos I, aí Carlos I foi morto ali na Inglaterra. Aí depois disso teve o governo de Cromwell, que foi uma ditadura de mais ou menos mais de 20 anos, mais de 10 anos, acho que 18 anos o Cromwell. Aí depois o filho dele se tornou governante, né, tipo um ditador, só que aí ele também desistiu. Aí veio depois o parlamento, chamou o Jaime I para ser rei. Aí depois que o Jaime I morreu, foi o Jaime II. Só que o Jaime II, ele era muito católico, ele tinha princípios católicos, porque ele nasceu na França. Então na França era tipo exemplo de um país absolutista e católico. E ele também queria muito retomar com o absolutismo na Inglaterra. Isso desagradou totalmente uma pequena parte, né, da nobreza que ainda existia, né, nessa época, a nobreza inglesa e o parlamento e os burgueses. Porque a partir do Henrique VIII, lá no século XV, a religião oficial da Inglaterra passou do catolicismo, foi para o anglicanismo. Porque o anglicanismo porque permitia o divórcio. E todas as pessoas na Inglaterra, né, nesse período, eram obrigadas a ser anglicanas, e a nobreza era anglicana. Então, se votasse pro catolicismo, ia desagradar a nobreza. E os burgueses também, porque eles não queriam que a volta do absolutismo. Então, eles iam fazer uma guerra contra Jaime II, só que Jaime II, ele saiu bonitinho, pianinho, não fez nada. E aí, agora o parlamento, os burgueses podiam escolher quem ele quisesse para subir no trono. Só que então eles escolheram Guilherme de Orange lá, que se tornou Guilherme VII, Guilherme II, alguma coisa assim. Mas enfim, aí eles escolheram outro rei, só que agora é uma monarquia parlamentarista, ou seja, é o parlamento que manda. Tem aquela frase famosa, o rei reina e o parlamento governa. Entendeu? Porque é o parlamento que vai decidir tudo. Vai administrar, não ser dono, mas organizar o exército, enfim. Ele que vai organizar tudo. E o rei, ele só vai ser um acessório, só vai ser um mascote do Estado, da nação. Ele só vai ser uma figura pra contemplar, sabe? Nossa, que lindo, rei, que lindo, nossa. O rei assinou pra todo mundo, nossa, que lindo. Mas quem realmente vai mandar na Inglaterra é o parlamento. Então ele conseguiu ter poder para fazer as coisas que ele queria, para facilitar a implantação de indústrias na Inglaterra. E aí também, lembra que eu falei do anglicanismo passou
a partir do rei Henrique VIII, a ser a religião oficial da Inglaterra. Então, o anglicanismo, ela permite divórcio, mas condena o lucro, ou seja, ela fala que é pecado você enriquecer. Mas o calvinismo, que é uma também uma vertente, né, vamos dizer assim, do cristianismo, né, é um protestante, né, do catolicismo, vai ser muito parecido com o anglicanismo, mas vai falar que não é pecado você lucrar. Na verdade, se você enriqueceu durante a vida, é um sinal que você vai para o céu. Se Deus te permitiu que você enriquecesse na vida, é um sinal que ele te quer no céu, entendeu? Então, para os calvinistas, o calvinismo vai se chamar puritanismo na Inglaterra, entendeu? Então, puritanismo e calvinismo é a mesma coisa. Então, o puritanismo, ele permite o acúmulo de riquezas, né? E quem queria enriquecer, mais ainda, era a burguesia. Então, a burguesia aderiu ao puritanismo. E então, agora na Inglaterra, o parlamento vai falar que você pode servir duas religiões, o puritanismo e o anglicanismo. Você tá livre para escolher entre essas duas. Como se fosse muita escolha, né? Mas enfim, e agora, e também outro fator que impulsionou a Inglaterra a ser o primeiro país a industrializar foi sua posição geográfica. Porque a Inglaterra, ela é uma ilha. Ou seja, se alguém atacar ela, não tem se ela entrar em guerra com outro país, não tem como outro país que está na Europa continental atacar ela, porque a Inglaterra, a partir dos atos de navegação que foram colocados em prática no governo começou ali na Elizabeth I e foi melhorado, desenvolvido por Cromwell. Tornou a Inglaterra a maior marinha daquela época. Foram mais de 300 anos como a maior marinha de todo o planeta. E ela a Inglaterra só foi enfraquecer sua marinha após a Primeira Guerra Mundial, né? Lá em 1914, né? E em 1917, 1918, que acabou a guerra. Mas então, não tinha como ninguém atacar a França. Sendo que o bloqueio continental só vai ser imposto por Napoleão porque ele não conseguia atacar a Inglaterra. Porque se ele tentasse atacar ou invadir a Inglaterra, ele perderia. E tirando essa vantagem militar, a Inglaterra também tinha uma vantagem comercial. Porque agora ela produzia produtos industrializados e ela tinha que vender isso para outros países, não somente para a Inglaterra. Então, como ela é uma ilha, ela tem acesso ao mar Atlântico facilmente. Ao mar do norte que separa a Europa, né, que separa a Europa continental da ilha da Inglaterra, Irlanda e Escócia. Então, ela tem acesso totalmente ao mar e ao Oceano Atlântico. Então, é muito bom para ela também ter essa estratégia, porque ela consegue vender e transportar isso por meio de navios. E também ela fez um eficiente bancário. Por quê? Ela tem um eficiente sistema bancário. Porque quando os burgueses eles queriam abrir para as indústrias e para isso eles precisavam de muito dinheiro. Assim eles pegavam emprestados dos bancos. Então esses bancos vão surgir com o objetivo de facilitar os empréstimos aos burgueses, né? Que querem construir as indústrias, querem fazer mais indústrias e com juros baixos. Então a Inglaterra criou um eficiente sistema bancário. E depois a França, após, né? Ali na época de Napoleão, também vai criar um banco, o Banco Nacional da França, se inspirando na Inglaterra. Então, com tudo isso, a gente pode ver que a Inglaterra, ela teve também, foi fatores que ela mesma se desenvolveu, que ela mesma conseguiu, entender? Foi muito esforço da Inglaterra, mas também foi um pouquinho de sorte dela. Então, o principal fator para ela ter entrado primeiro na Revolução na Revolução Industrial, foi porque ela foi o primeiro país a passar por uma revolução burguesa, e aí os burgueses conseguiram ascender ao poder. Então, esse foi o principal motivo. Porque se os burgueses não tivessem conseguido,
ascender ao poder, seria difícil a Inglaterra não seria tão rápido assim a sua revolução industrial, porque não teria tantos motivos, né, entre aspas, para o governo investir mais em indústria, sabe? Porque os burgueses estavam no poder e queriam enriquecer mais. Então é isso, gente. Tomara que vocês tenham gostado da aula. Eu sei que essa aula ficou bem longuinha, né? Tipo, tem bastante conteúdo, bastante informação, mas eu quis trazer uma explicação detalhada pra vocês sobre a primeira, segunda, sobre as revoluções industriais. E olha que eu nem trouxe tudo, ainda faltou a quarta revolução industrial, que alguns historiadores, né, pesquisadores acham que a gente já entrou, mas ia ficar muito longo, eu teria que fazer uma série de vídeos. Então, se você gostou, já deixa seu like. E se você tiver alguma dúvida, algum conselho, coloca aí nos comentários que eu vou estar lendo. E caso você queira fazer que eu faça um vídeo sobre a quarta revolução industrial, também deixa aí. Eu nunca pensei que eu falaria, eu pediria essas coisas, mas meu Deus, a gente julga tanto, né? Os clientes por pedir tanto like assim, mas... E é isso. Um beijo pra vocês e até a próxima.